Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está no ar, o assunto é Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um dos grandes temas da pregação, do trabalho do Cristo de Deus na sua primeira vinda visível à Terra, a implantação do reino de Deus entre nós. Como fazer isso? Como fazer parte disso? Essa é a reflexão do nosso programa e nós estamos inspirados pela 7ª qualidade do cidadão do céu, o centro espiritual universalista da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. São 10 qualidades que nós buscamos desenvolver pelo estudo e pela vivência dos ensinamentos de Jesus, e a 7ª qualidade é a seguinte: disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Mas, primeiramente declarou, o reino de Deus está perto de vós. Depois, o reino de Deus está dentro de vós. Resumindo o que anotou o apóstolo Paulo, vós sois o templo do Deus vivo. Então essa potência divina está dentro de nós, está na nossa alma. Sobre conhecê-la e como expressá-la é o programa de hoje, e nós já recebemos a coordenadora do Departamento de Assistência Espiritual da Religião Divina, o DAI, irmã Tereza. Seja muito bem-vinda. E a primeira questão que a gente se coloca é justamente sobre o que é o céu, porque de repente alguém está assistindo pela primeira vez pensando, nossa, Centro Espiritual Universalista, que nome interessante, que nome abrangente. Então eu queria que a senhora compartilhasse um pouquinho com quem está em casa sobre o significado dessa mensagem e dessa vivência de um conhecimento espiritual assim tão profundo que transforma as nossas vidas. O céu tem um significado muito especial. Ele é toda a alma da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. É onde a gente desenvolve os nossos sentimentos. A gente busca essa força na espiritualidade, e quando a gente busca essa força, a gente se fortalece. E aí a gente tem o que oferecer para os nossos irmãos. E é o que a gente oferece no céu, Centro Espiritual Universalista da Religião Divina, essa dádiva que Deus nos dá, que é o amor, que é dedicar uma oração, é dedicar os nossos sentimentos àquele que tanto necessita. E o céu da religião divina é tudo isso, é a prática desses ensinamentos do Cristo que a gente tem a oportunidade de demonstrar no nosso trabalho. E o céu acontece direto nas nossas vidas, né? Porque em todos os momentos eu posso me ligar com o céu espiritual, com as almas benditas, esses espíritos de luz que trazem tantos benefícios para todos nós. E a gente tem que demonstrar isso trabalhando. E o céu é trabalho, como diz o irmão doutor Bezerra de Menezes, o céu é trabalho. Então a gente trabalha se dedicando aos nossos irmãos. E o irmão Paiva sempre nos lembra, é a forma de fazer o bem, na imposição das mãos, levar o conforto, levar o nosso desejo de saúde, de proteção àqueles que tanto necessitam. É verdade, não é à toa que é no contexto dessa proclamação do Centro Espiritual Universalista, que foi realizada pelo saudoso irmão Alziro Zarur no dia 5 de outubro de 1969, na cidade do Rio de Janeiro, que o irmão Paiva traz um discurso maravilhoso sobre o exercício da fraternidade. A fraternidade profunda, verdadeira, que Jesus nos ensinou, ecumênica, portanto, a capacidade de agirmos como irmãos. Então, diante, né, do céu, toda a alma da religião divina, como nos ensina o irmão Alziro Zarur, nós somos o tempo todo convidados a agir mais como irmãos uns dos outros, a cuidarmos uns dos outros, a buscarmos o melhor da nossa própria alma e entregarmos para a alma dos nossos irmãos. Então hoje você vai conhecer muito da nossa identidade cristã do novo mandamento de Jesus, e é uma alegria compartilhar isso com você aqui na Boa Vontade TV. E a gente já começa bem, começa com a saudação legionária. Vamos bradar juntas essa oração, dedicando essa força espiritual tão profunda a você e a sua família. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Quando o assunto é Jesus, então estamos sempre dispostos, como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Sim,
essa disposição no bem, nós vamos agora renovar estudando a Bíblia Sagrada. Mas antes, você pode participar do nosso programa. Vou deixar aqui os nossos canais de interação para que você possa fazer suas perguntas, trazer seu ponto de vista, inclusive sobre a passagem do Evangelho que nós vamos estudar, que é tão linda, tão profunda. E ainda pode envolver o seu nome e os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Ligue 0300 10 07 940 ou mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. Já te apresentei a irmã Tereza Fraga Pereira, coordenadora do Departamento de Assistência Espiritual da Religião do Terceiro Milênio, nossa convidada hoje. E temos outros convidados aqui conosco também, sejam muito bem-vindos. Hoje nós recebemos os cristãos do Novo Mandamento de Jesus, Nidelce Jimenez e César Belloni, e nós vamos iniciar a nossa reflexão com o Evangelho do Cristo. E hoje, gente, numa passagem muito linda que foi retratada por 3 evangelistas. Nós encontramos nos chamados evangelhos sinóticos, os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas. E o irmão Paiva nos traz essa passagem no seu artigo Aplacar a Tempestade. Então é uma passagem que encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27, segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, e segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. E nós estudaremos essas palavras do Santo Evangelho de Jesus em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus tomou uma barca acompanhado pelos seus discípulos. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade de vento que as ondas cobriam a barca, enquanto Jesus dormia na popa sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram aos brados, dizendo: Salva-nos, Senhor Jesus, nós vamos morrer. E Jesus lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Aterrados, cheios de admiração, os discípulos diziam uns aos outros: Afinal, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma passagem extraordinária sobre o reino de Deus tão perto de nós, né? Tão concreto, tão visível. E é bem interessante porque é muito fácil a gente se relacionar com a situação vivida pelos discípulos, né? Nenhum de nós tem condições de julgar o desespero deles, né? Era uma tempestade tão grande que foi capaz de impressioná-los. A maior parte deles vivia no mar há muito tempo, né? Vivia do mar, inclusive, então não devia ser qualquer tempestade. E Jesus estava ali, né? Entre eles. E é interessante, Mãe Nidelce, que mesmo a presença do Cristo não impediu o desespero deles, né? E isso é bem próximo da nossa vida, porque quantas vezes nós falamos sobre o Cristo e o amamos e declaramos a nossa admiração e a nossa confiança em Jesus, mas quando chega a nossa tempestade, a gente se parece bastante, né, com os discípulos nesse desespero, nessa aflição. E é um exercício, né? É um exercício que nós temos que fazer sempre, quando aparece
esse desafio, essa tempestade, essa turbulência que vem de várias formas, né? Às vezes é uma enfermidade, a falta de um emprego, né? A falta de recursos dentro de casa. Um conflito. E aí, um conflito, e você abandono. pensa, como resolver isso? Aí vem o desespero. Mas aqui o Cristo, ele está ensinando que o desespero não vai resolver nada, né? Que a tranquilidade de alma, sim. Aí você tem que parar, né? Fazer uma prece. O quanto a prece é importante para nos colocar no eixo, né? E falar, não, calma, que isso tem solução. É o que o Cristo fez naquele momento. Quer dizer, ele acalmou os corações, né? E fez aqui um questionamento, quer dizer, por que temeis, homens de pequena fé? Porque estamos dando ouvido ao medo, Ao medo, ao desespero. E aí o Cristo traz essa grande lição para todos nós, né? De realmente buscar a tranquilidade, deixar passar. Às vezes aquele ali nem é o momento de você buscar uma solução. O dia seguinte, né? Vamos buscar em Jesus a solução e vai aparecer, né? Porque esses questionamentos, eles são naturais para o ser humano, né? Meu Deus, mas eu estou sofrendo, por que eu estou sofrendo? Isso tem solução? Isso vai acabar ou não vai? Mas é o momento realmente da reflexão, né? Da tranquilidade de alma que nós temos que buscar sempre. É um exercício, né? Eu acredito Temos que que exercitar a fé sempre. Esse primeiro passo é importante, porque a gente vê aqui na passagem que o primeiro passo dos discípulos foi o desespero. E é justamente essa atenção que nós devemos ter, que na verdade o primeiro passo é essa tranquilidade de alma. Buscar em meio a toda essa turbulência emocional, psicológica, espiritual, é buscar através da oração, do bom pensamento, o equilíbrio para a gente ter assim, depois de uma hora, um dia, uma semana, vir a solução para a possível solução para o problema. Porque tanto era o desespero que os discípulos já foram com a afirmativa: Jesus nos salva porque nós vamos morrer. Eles já tinham isso na mente deles. E é justamente era o medo falando. Exatamente. Então é essa advertência que Jesus vem nos dar aqui nessa parte, para que a gente não tenha essa certeza de que algo pior vai acontecer. Muito pelo contrário, para que a gente tenha a certeza, a confiança nele de que ele está no barco com a gente e isso não vai acontecer. Isso. E é importante isso, gente, porque eles fizeram uma coisa certa, eles buscaram a Jesus, mas buscaram ao Cristo tão tomados pelo medo, né, como nós muitas vezes estamos, que ficaram cegos para a realidade de que Jesus estava ali. É uma contradição, né, que a gente vive muitas vezes. Então, irmã Teresa, nós precisamos buscar o Cristo, sem dúvida, como eles fizeram, mas dentro dessa confiança de que Ele não permitirá que qualquer coisa, né, que seja a nossa ruína, se dê. Então, se nós estamos diante dele, suplicando o seu auxílio, nós teremos as respostas, nós teremos luzes, nós teremos pessoas que vão nos amparar, nós teremos não só o amparo visível, porque o amparo invisível, neste caso, foi muito mais efetivo, como é, inclusive, na nossa vida, né? Jesus deu a ordem, mas como foi que a tempestade cessou, né? Não dá pra gente saber quantos espíritos atuaram naquele momento, né? Naquele fenômeno que foi espiritual, mas também foi físico e que trouxe um recado tão poderoso que atravessou os milênios, né? Para nos apacentar o coração também. Essa passagem do Evangelho de Jesus, ela é muito sábia, como todas, né? Mas a gente vê ali que Jesus, ele não estava dormindo. Jesus estava atento a tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele queria que ficasse firmado naqueles apóstolos e discípulos. E em nós. E em nós, porque nós passamos pelas nossas tempestades também, para aprendermos a sair daquela situação, né? De todas as situações difíceis, de todas as tempestades. Ali Jesus mostra que tudo pode ser resolvido. Isso. Ele constrói autonomia. Exatamente. Realmente ele não estava dormindo, Jesus estava acordado, ajudando a ter fé no coração, porque a fé ali é uma coisa muito forte neles, porque eles gritam Jesus, então eles acreditavam. Como nós, quando a gente grita, Jesus me salva, a gente acredita nele. Então eles mostravam confiança em Jesus, porque já conheciam o poder extraordinário do Cristo em tantas outras passagens, né? Mas a gente vê ali, muitos podem pensar, eu passo por tantos problemas, então
Jesus não está comigo? Onde está Jesus? E não, Jesus está do nosso lado. Muitas vezes a gente abandona Jesus, a gente não ouve a voz do Cristo no nosso coração, a gente deixa que as coisas aconteçam de qualquer forma. A gente conclui que ele não se interessa, que está dormindo, né? Mas não está. Jesus está atento a cada um de nós e pode nos ajudar, pode transformar qualquer situação. A gente vê tantos casos, né, de doenças no dia a dia e a gente pode dizer, meu Deus, onde está Jesus? Mas ele está atento ao nosso chamado. E é interessante porque tem muitas parábolas do Evangelho, né, sobre esse assunto, e depois o Apocalipse retoma esse tema, né, com a vivência e a edificação da Nova Jerusalém, que é um grande símbolo para a construção de um mundo melhor, nascido da vivência dos ensinamentos de Jesus, né, ensinamentos de solidariedade, de compaixão, de generosidade, de caridade, de perdão, que são práticas, né, que são libertadoras do egoísmo, das culpas, dos medos. Então, esse processo de transformação íntima que Jesus estabelece em nós, ele é tão poderoso, e a gente está falando sobre isso no programa. E para nós prosseguirmos na reflexão do programa de hoje, a irmã Anne Delcy separou um destaque do livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós. Eu queria que a senhora falasse o capítulo, por favor, e a página. Sim. Então, o livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, do nosso irmão Paiva Neto, né? O Poder do Cristo em Nós. O título está na página 145, A Autoridade de Jesus e o Reino de Deus. E o subtítulo, na página 156, O Eterno Governo de Jesus. Então, diz aqui o escritor Paiva Neto. Para cumprir sua inigualável missão, a autoridade de Jesus tem de ser superior a qualquer outra jamais vista na terra. Portanto, fora do comum, advinda de sua unidade com Deus. Já os reinados do mundo, por mais potentes e longevos que sejam, uma hora sempre deparam com o próprio término. Assim como surgem, desaparecem. Montesquieu, que viveu em 1689 e 1755, já dissera, abre aspas, há certos limites que a natureza impôs aos estados para mortificar as ambições dos homens, fecha aspas. Lindo, né? Essa escrita aqui do nosso irmão Paiva Neto, porque ele fala justamente do governo de Jesus. E quando nós falamos em governo, alguém pode pensar, mas deve ser o governador de tal estado, do país, né? Todos nós governamos alguma coisa, começar por nós mesmos. Ou dentro da nossa casa, com a nossa família, ou somos responsáveis por um setor no trabalho. Ou pela nossa própria vida, ou pela nossa própria escolhas. Vida, nossas escolhas, nossas atitudes, que caminho eu vou tomar, como que eu vou agir. E aí nós estamos governando, né, a nós mesmos. E me faz lembrar o irmão Paiva, ele trouxe um ensinamento para nós que ele fala sobre administrar sob a proteção de Deus. E como é importante a gente buscar no nosso Pai Celestial essa sabedoria eterna de como agir, como fazer realmente as nossas escolhas. Eu estou com tal desafio, como que eu vou agir diante desse desafio, né, Paula? Ter essa sensibilidade. E irmão Paiva também nos ensina que o poder só serve enquanto serve. Então, se tivermos essa consciência de que nós estamos agindo sob a proteção de Deus, servindo aos nossos irmãos, quer dizer, nós estamos debaixo desse governo, sim, de Jesus. E né? seguindo o critério que ele utilizou para nos governar, porque alguém pode pensar, nossa, eles enaltecem o eterno governo de Jesus, mas o Cristo, na sua primeira vinda visível à Terra, ele não exerceu nenhum cargo público. E é interessante, irmã Teresa, porque ele estava nos ensinando uma outra lógica de administração e de transformação do mundo. Quando ele nos diz que o reino de Deus está perto de nós, ele está nos falando dessa conquista que é acessível a todos, da capacidade de sermos realmente senhores da nossa vida. É interessante porque Jesus não trouxe ali, né, toda a sua autoridade mostrando para aqueles governantes daquele tempo.
Mas Jesus veio governar o nosso coração. O que Ele veio fazer, acima de tudo, é transformar o nosso íntimo. O reino de Deus está dentro de vós. Então, é esse reino que Ele quer que todos nós aprendamos a viver. Porque à medida que a gente transforma os nossos sentimentos, que a gente ouve uma palavra amiga, que a gente possa fazer alguma coisa diferente, né? É lógico que ali com o ensinamento do Divino Amigo, a gente transforma qualquer situação. E é o que Jesus veio fazer. Primeiro, Ele quer transformar o nosso íntimo. Depois, a nossa família, né? Porque à medida que eu sou transformada, eu posso transformar aqueles que convivem comigo. Não pela força. Não pela força, exemplo. mas pelos sentimentos elevados, né? Por tudo aquilo que ensinou a gente, que Jesus ensinou a gente ser. E daí eu transformando a minha família, eu posso transformar os meus vizinhos, o meu bairro, a minha cidade, o meu país. É isso que Jesus deseja de cada um de nós, que o governo dele seja implantado primeiramente no nosso coração. Aí sim a gente vai ter condição de transformar qualquer um. Porque se eu não me transformo, se o meu sentimento ruim fala mais alto, o que eu vou mostrar para os meus amigos, para minha família? Estou combatendo o egoísmo no mundo e sou governado por ele, por Exatamente. exemplo, né? Jesus é o governador supremo do planeta Terra, mas Ele governa a alma, o coração. Então, Ele é realmente esse governo maravilhoso que pode transformar as nossas vidas. E é justamente por isso que ele é o maior político, o maior filósofo, o maior médico, porque deu o poder, mostrou para todos nós que nós temos as rédeas da nossa vida, ou seja, somos capazes de fazer escolhas que vão transformar a nossa situação, que não é estabelecido assim, a vida é assim, eu tenho que aceitar, como é, está bom. Se não está bom, se está fazendo mal a mim, está fazendo mal à minha família, eu posso, com essas rédeas que eu tenho nas minhas mãos, com as minhas decisões, que são boas intuições que eu recebo do meu anjo da guarda, de Jesus mesmo, eu posso transformar essa realidade. Por isso, então, que Jesus ele é o maior educador também. E no livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, na página 334, o irmão Paiva nos ensina: apressar a vinda do reino de Deus. Que tal apressarmos os passos em caminhada mais forte para o florescimento na terra como um todo do reino de Deus que está próximo, tão perto que se acha dentro do próprio ser humano, consoante Jesus revela na sua Boa Nova, bastando que acessemos e vivenciemos esse ilimitado potencial sublime. Essa página é uma convocação à nossa transformação para melhor, à nossa mudança íntima. Nós falávamos nos blocos anteriores sobre como Jesus acredita na nossa capacidade em Deus. E isso, gente, não tem nada de abstrato, é bem concreto. Jesus nos deu exemplos inúmeros de como poderíamos transformar situações de dificuldade e sofrimento em situações de entendimento e de paz. E é importante a gente perceber, César, que o Cristo enxerga em nós essa potência divina, esse potencial sublime sobre o qual o irmão Paiva nos fala aqui. O reino de Deus na nossa própria intimidade. Ele olha para a humanidade e enxerga perdão, generosidade, compaixão, caridade. Então, nós precisamos ter essa mesma boa vontade, olhar para nós mesmos e percebermos que nós temos sim essas condições, porque senão a gente começa a adotar cada discurso do tipo, não, sou assim mesmo, quem quiser aceite, né? Não leva desaforo para casa e tantas outras bobagens que a gente acaba acumulando, né? E atrasam o nosso progresso, né? Atrasam essa percepção do reino de Deus que habita em nós. Acabam ainda nesse engano, voltando ainda, né, nessas oportunidades que tem, acaba desperdiçando isso. Mas, na verdade, esse acreditar de Jesus em nós é visto a cada vez que alguém nasce, né? Que nós temos uma nova vida, né? Que surge no mundo. É mais uma oportunidade que é dada para esse Espírito eterno de de evoluir, de melhorar e de trazer para a Terra esse reino de Deus, né? Porque é aplicável em qualquer setor que nós estivermos. A gente pode pensar, poxa, mas eu estou aqui, eu sou pesquisador de algo da biologia. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque pode trazer uma ciência, pode trazer um conhecimento que melhore a vida das pessoas, melhore o relacionamento delas com talvez o mundo animal ou o mundo vegetal. Isso é importante para o desenvolvimento da sociedade. E pense isso, então, aliado com o conhecimento divino, com essa verdade que a gente considero que é muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Todas essas descobertas, todas essas novas conquistas serão muito melhor exploradas e divulgadas e disseminadas pela sociedade, porque elas vão estar amparadas por esse poder divino, por essa confiança que Jesus tem em nós.
Esse ponto que você tocou, acho que é tão importante, porque senão a gente deixa a nossa espiritualidade encerrada em algum lugar lá da nossa intimidade, né? Sendo que ela é a principal característica de quem nós somos. Então é na vida profissional, sim, é na convivência em família, é quando as coisas ficam mais difíceis, é na nossa atitude no trânsito. É nessa hora, irmã Teresa, que nós temos que mostrar a nossa convicção em Deus. É nesse momento que a gente tem que escolher por caminhos solidários, como lembrava o César. Senão a gente torna a nossa vida estéril, nossa vida vazia. E aí tanto esforço, a gente luta, a gente trabalha, a gente procura pagar as contas e tudo mais. Só que isso não é viver, né? Viver é essa realização espiritual da nossa parte divina aparecendo para o mundo e ajudando o mundo a ser melhor, né? E o irmão Paiva coloca aqui que nós devemos acessar e vivenciar essa ligação permanente com a espiritualidade, com o reino de Deus. Isso a gente pode fazer em todos os momentos da vida, não há um determinado momento para você parar e falar, agora eu vou acessar o reino de Deus. Só agora. Não é assim, né? A gente pode, pelos sentimentos, né? A gente pode estar sempre sintonizado com a espiritualidade. Eu gostaria só de trazer um fato. A gente faz o trabalho do Departamento de Assistência Espiritual da Religião Divina e é o que eu sempre peço a Jesus, que eu seja um instrumento dele para que as pessoas possam entender a importância da oração. Então, para eles acessarem esse reino de Deus. A gente não quer mais nada além disso, porque a gente leva a palavra do Cristo, mas o que eu peço para que as pessoas sejam despertadas naquele momento da oração. Porque que elas isso é tudo, né? Porque elas, é dessa força que elas vão sair das tempestades da vida, né? O reino de Deus se revelando dentro delas. Dentro delas. Então, é muito importante que a oração, esse momento de integração com Deus, esse acessar a espiritualidade, pode transformar qualquer situação. É o que nós estamos vendo aqui hoje, né? Essa transformação íntima que o Cristo de Deus trouxe para todos nós. Que é esse despertamento, esse reconhecimento do reino de Deus dentro de nós? É a gente ser capaz de olhar para as coisas com mais esperança, com mais boa vontade, sem tanto negativismo e mesmo nas situações mais difíceis, enxergar as oportunidades que Deus está nos dando, irmã Nidelce, de reagirmos, de crescermos, de até aprendermos sobre o nosso valor, sobre o bem que a gente carrega, né? Exatamente, porque o irmão Paiva fala que é ilimitado potencial sublime, não tem limitação, né? Olha, até aqui você vai, daqui para frente não tem mais explicação, não existe, né? Então, e olha que Deus, ele nos dá essa capacidade, né? Essa inteligência da gente pensar como agir. Então, como que nós vamos, diante de um desafio, desanimar? Achar que não tem solução? Não, a vida continua. É difícil, mas é possível. Exatamente. Não é tão simples assim a aceitação, mas se é necessário, você tem que encarar, né? E essa forma de você enxergar as coisas de uma maneira diferente, buscando em Deus a solução, ela te traz força. Porque você não vai criar um problema diante daquele que já existe, com desespero, com a revolta, né? Com revolta, com o esfriamento da fé. Ah, não, Deus não existe, Ele me abandonou. Você está criando uma outra situação ali, né? Então, é bom que a gente realmente enxergue essas possibilidades, essa capacidade que Deus nos deu e a gente bota a cabeça para funcionar, para pensar como que eu vou resolver isso, né? Como que eu posso buscar a solução disso daqui? E aí você olha para trás e fala, poxa vida, eu venci, eu passei. Olha como isso é rico, né? Porque é uma experiência que não é dinheiro que pague isso. Porque você passou, né? Você adquiriu aquela experiência. Nós temos essas capacidades espirituais de tanto poder. E aí, a terceira afirmação é aquela que foi anotada pelo apóstolo Paulo. Vós sois o templo do Deus vivo. Então nós somos esse lugar santo, esse lugar de integração plena em Deus e precisamos aprender a viver isso para que o nosso mundo também tenha essa qualidade. E para a gente concluir essa reflexão, a irmã Teresa separou um destaque do livro Jesus, o Profeta Divino. Qual é a página, irmã Teresa? 249. Por favor. Reino dos homens torna-se de Deus. Tudo o que aqui é exposto será um dia fácil a compreensão terrena, porque não haverá coisa alguma que separe o reino de Deus
do reino dos homens. E ao toque da 7ª trombeta, o reino do mundo tornou-se de Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus anunciou em sua boa nova que todos seremos um com ele e um com o Pai Celestial. Evangelho consoante João, capítulo 17, versículo 22. E ele prossegue dizendo: enfim, nada mais nos apartará do amor de Deus, energia que move os mundos. Na definição de Padre João de Brito, é o que também deixa evidente o Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais luto, e não haverá mais pranto, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É uma página que nos faz perceber que não há distâncias, na verdade, porque se toda essa riqueza, né, divina já habita em nós e um dia será vivida em todo mundo, né? Porque o Apocalipse capítulo 11, versículo 15 narra isso: o reino do mundo tornou-se de Deus e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. A gente não pode se intimidar, irmã Tereza. Teve uma situação de incompreensão, alguém foi impaciente conosco, alguém agiu de uma forma ríspida. Isso não pode ser maior do que a nossa convicção de viver o contrário de tudo isso, né? Tem que ser maior em nós o desejo de conciliar, de respirar profundamente, né? Sim. De procurar semear a paz e o entendimento, mesmo quando as outras pessoas ainda não estejam fazendo isso. E agora nós chegamos, o reino de Deus está dentro de vós. E esse reino deve falar mais alto, né? Porque são sentimentos elevados. É a bondade do Pai Celestial que permanece em cada um de nós. Todos nós temos a parte boa, ela deve estar sempre na frente, né? Todos nós temos os nossos erros, quem não tem? Nós estamos aqui purgando tudo isso, crescendo, evoluindo. Deus nos dá essa oportunidade e a parte boa, ela deve falar muito mais alto. Tudo bem, nós temos os nossos momentos desafiadores e como temos, cada dia a gente deve vencer muitos, mas esse reino, ele deve falar sempre ao nosso coração, à nossa alma. É a voz daquele anjo guardião que pode nos ajudar. É a voz de um amigo, né, encarnado ali trabalhando com a gente. Olha, não é bem assim. Então, são essas vozes, esses entendimentos, esses sopros na nossa mente, nos nossos ouvidos, que a gente deve perceber. Porque senão a gente se fecha e acaba, não, é tudo desse jeito mesmo, nada vai melhorar, está tudo perdido. Mas não, nós somos o templo do Deus vivo e Ele está no nosso coração e pode, com certeza, iluminar a nossa destinação. E eu acredito que até mesmo quando a gente vê que é comum as pessoas falarem, poxa, é tanta violência, olha como está a sociedade, mas se coloca num ponto de conformismo, de acomodação, a zona de conforto. Ah, então tá bom, pelo menos eu não vou fazer nada de mal, vou ficar aqui seguindo a minha vida, né? Não vou fazer nada. Se o reino de Deus está dentro de nós, todos nós nascemos e temos e podemos desenvolver a capacidade de transformação, seja nas relações, nas interações sociais do dia a dia, no trabalho, na escola, na família principalmente, que é o desafio principal. Nascemos juntos, vivemos juntos por um motivo de, às vezes, abrir mão de estar certo pela paz na convivência, né? Vale muito mais do que, às vezes, se impor e ganhar uma discussão, porque isso é lidar com derrubar aquele conceito que eu tenho sobre algo, né? Então, isso já é uma vitória pessoal. Uma vitória pessoal é algo muito grande. Se alguém acha que isso não é algo digno de reconhecimento, porque ninguém vê, ninguém disse, ninguém aplaude, aponta assim, olha, é muito bom isso. Mas, na verdade, essas vitórias que ninguém vê são as principais, porque elas acontecem melhores. Exatamente, porque acontece dentro da gente, né? A gente fica orgulhoso disso. É tão interessante que Jesus, ele não estava preocupado em momento nenhum em ganhar das pessoas. Ele estava preocupado em ganhar as pessoas. Né? De conquistar o coração das pessoas para a prática do bem. E, às vezes, a gente gasta tanta energia tentando estar com a razão e dar a palavra final, que a gente perde a oportunidade e a felicidade de estar junto e de crescer
crescer junto. Irmão Paiva fala desse tempo em que nada mais nos apartará do amor de Deus. E cita aqui o Padre João de Brito, que fala do amor como a energia que move os mundos. Para que esse tempo exista, e exista logo, em que nada mais nos afaste do amor de Deus, nós precisamos começar a semear essas pontes entre nós, porque não vemos a Deus, mas estamos o tempo todo diante dos filhos de Deus, na expressão concreta do amor dele ao nosso lado. Né? E sendo desafiados a viver esse amor, né? Porque é um exercício constante. Não adianta a pessoa falar, não, comigo não. Eu sou educado, eu sou perfeito, eu tenho paciência, eu sei perdoar. Que sorte, gente. Que bom, né? Deve ser muito bom ser assim. A todo momento a gente está sendo desafiado. Isso. Todo momento. Isso é bom. E aí é o momento de você parar e pensar, né? Porque não é fácil, não é tão simples assim. Mas possível. É possível, com exercício, buscar esse reino de Deus, como está sendo tão fortemente falado aqui, que são realmente esses ensinamentos do Cristo, né? Achei muito interessante que o César falou, porque muitas vezes as pessoas preferem ter razão do que ter uma boa convivência. Não, mas eu venci ali a discussão, né? Eu saí ganhando. Mas você perdeu um amigo, ou perdeu um domingo, né? Porque poderia estar tudo bem, tranquilo, mas aí... Cada um com a sua opinião e todo mundo em paz com isso. Mas aí acabou o domingo para a família, por quê? Porque alguém discordou, o outro não aceitou, criou-se uma situação ruim ali dentro. E não é não dialogar, não é isso. Não é pensar todo mundo do mesmo jeito. Exatamente. O diálogo ele é importante, mas dentro do respeito, né? Da aceitação do outro. Exatamente. Respeitar o ponto de vista do outro. Bom, eu penso dessa forma, mas você não pensa. Que bom, então vamos aqui discutir, porque você com certeza vai trazer uma contribuição importante. Então, quando a gente abre esse espaço, né? E quando a gente busca dentro dessa convivência, essa educação, poderia se dizer assim, há uma convivência sadia. Essa reeducação. Há uma convivência sadia. E a gente sempre aprende com toda certeza. E aí a gente fica mais próximo, acho que ficou bem concreto esse final, aqui, de como é que a gente começa a viver o reino de Deus, a gente fica mais próximo dessa atmosfera que está descrita no Apocalipse de Jesus, né? E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais luto, e não haverá mais pranto, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse capítulo 21, versículo 4, tão poderoso, que é uma verdadeira oração, é uma coisa extraordinária. E como é que vai acabar, gente? Tanta dor, tanto sofrimento, tanta separação. Vai acabar quando acabar primeiro dentro de nós, dessa ânsia por derrotar o outro, essa ânsia por apontar o que está errado no outro. Então que a gente se comprometa com essa vivência desses ensinamentos do Cristo, porque é isso que nos ilumina e ilumina o mundo à nossa volta. E a boa notícia antes de terminar o programa é que ninguém está sozinho para fazer isso, tá? Aqui está a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo que nos abraça, que nos orienta, que nos fortalece. Venha ser muito feliz com esse conhecimento divino, venha encontrar essa fortaleza espiritual. Conheça o endereço mais próximo da sua casa, ligando agora 0310 07 940. Todos os dias estamos de portas abertas para receber você e a sua família.